Com mais de 400 vítimas humanas, um felino determinado a alcançar o sucesso a qualquer custo durante a sua caça. Um rastro de destruição deixado por uma tigresa que demonstrava uma inteligência fora do comum, instaurando o medo e o terror entre os aldeões, levando-os a trancarem suas casas por dias. 7 anos de incessante perseguição culminaram em um desfecho marcado por um profundo arrependimento. Saudações e bem-vindo ao canal Safari Sombrio. Hoje, mergulharemos na fascinante história real da tigresa de Champawat, responsável por aproximadamente 436 vítimas humanas. Um relato que foi minuciosamente documentado em um livro. Se você aprecia conteúdos desse tipo, considere se inscrever no canal, já que apenas 2% dos nossos espectadores deram esse passo. E não se esqueça de deixar seu like, pois isso não apenas me auxilia, mas também me motiva a continuar com este trabalho. Vamos lá! Estamos felizes em anunciar o nosso clube de membros, oferecendo 3 níveis distintos: desbravador, aventureiro e especialista. Cada nível proporciona benefícios únicos para aprimorar a sua experiência no Safari Sombrio. Para os desbravadores, mostre ao mundo o quanto você é dedicado. Com os escudos ao lado do seu nome, todos saberão por quanto tempo você faz parte da nossa incrível comunidade. E também, deixe sua marca nos comentários. Utilize uma variedade de emotes personalizados, criados especialmente para os membros do nosso clube. Dê vida às suas mensagens e faça parte das conversas de uma maneira única. Também, em todos os vídeos para as últimas 5 pessoas que se tornarem membros, saibam que além de fazerem parte do nosso clube, terão seus nomes mencionados no início de cada vídeo. Uma pequena maneira de agradecer por contribuírem para a magia sombria do nosso conteúdo. Aos aventureiros, agradecemos pela sua participação e, como uma expressão de nossa gratidão, proporcionamos prioridade total de resposta nos comentários. Queremos assegurar que sua voz seja sempre a primeira a ser ouvida em nosso safari. E agora, para os especialistas, os exploradores mais dedicados, oferecemos acesso antecipado em nossos vídeos, um espaço exclusivo no Telegram e todos os benefícios dos planos aventureiro e desbravador. Cada novo membro fortalece a comunidade e nos permite explorar ainda mais os recantos sombrios aqui no YouTube. Como presente, saibam que quanto mais membros, mais benefícios o YouTube libera para todos nós. Obrigado por fazerem parte dessa jornada. Juntos, vamos criar um clube forte, sombrio e repleto de experiências únicas. Estamos ansiosos para embarcar nesse safari sombrio com vocês. Em 1900, nas regiões do Himalaia Ocidental, no Nepal, uma tranquila aldeia rural situada nos pés das majestosas montanhas deparou-se com uma ameaça emergente. Um misterioso animal começou a percorrer os arredores da aldeia, sua presença noturna ecoando entre as residências, enquanto o gado era devorado noite após noite. Inicialmente, a comunidade suspeitou que um leopardo das neves fosse o responsável pelos ataques. Contudo, à medida que as incursões continuavam, tornou-se evidente que a quantidade de carne consumida era excessiva para um único leopardo. Surgiu então a suspeita de que um tigre estivesse envolvido, sendo esta confirmada quando, em plena luz do dia, uma tigresa foi avistada abatendo uma das cabras. Com a confirmação da presença do predador, a comunidade decidiu tomar medidas. Armados com facões e lanças, alguns homens da aldeia enfrentaram corajosamente a tigresa que atacava suas cabras. Foi nesse enfrentamento que ocorreu a primeira vítima humana, à luz do dia, nas imediações da aldeia. Ao sentir o sabor da carne e perceber que caçar humanos era mais fácil do que qualquer outro animal, a tigresa redirecionou seu foco e passou a atacar rotineiramente os habitantes da aldeia. Em poucos meses, dezenas de vítimas mortais foram feitas, atingindo um ponto em que todas as famílias locais haviam perdido pelo menos um membro devido aos ataques da tigresa. O medo tornou-se avassalador entre os moradores, levando-os a entrar em contato repetidas vezes com as autoridades das cidades próximas. 24 meses após os primeiros ataques, o governo do Nepal enviou uma pequena comissão do exército até a aldeia para caçar a tigresa. A movimentação dos homens pela montanha fez com que a tigresa cruzasse o rio Sarda, que faz fronteira com a Índia, mudando de território. No entanto, o terror a acompanhou nessa jornada. Com a mudança de habitat, a tigresa, agora em território diferente, retomou seus instintos de caça, redescobrindo o prazer de perseguir presas. Seu caminho a conduziu à primeira aldeia, onde a presença humana era abundante. Nessa região,
não se limitava a uma única comunidade. Havia várias aldeias que subsistiam da criação de cabras e pequenas plantações. A tigresa, inicialmente, foi atraída pelo rastro das cabras que pastavam livremente em direção às aldeias. Ao se deparar com esse cenário, todas as memórias associadas à carne humana foram reacendidas em seu âmago. No início, ela observou meticulosamente, passando dias inteiros percorrendo de aldeia em aldeia, estudando a vida dos aldeões. Sem se esconder, a tigresa iniciou sua caçada dos humanos. Seus ataques eram estratégicos, ocorrendo durante o dia, sem temor aparente a qualquer forma de retaliação. As cabras já não satisfaziam seu apetite. Sua verdadeira ânsia residia em ter a carne humana entre suas presas afiadas. Entre suas vítimas, a maioria consistia em mulheres e crianças, pois eram elas as encarregadas de buscar lenha e coletar frutos, tornando-se presas mais acessíveis para satisfazer o apetite voraz de um grande predador. A tigresa compreendeu rapidamente essa dinâmica. Os ataques se intensificavam a cada mês, indicando que a tigresa estava ganhando confiança. A impressão era de que ela havia meticulosamente mapeado toda a região, alterando a frequência e localização de seus ataques, driblando os caçadores locais. Muitas vezes, ela devorava os caçadores, já que estes não possuíam armas de fogo, contando apenas com armamento artesanal. A tigresa ficou conhecida como a Tigresa de Champawat, nome que correspondia a toda a região que ela atacava. Entretanto, entre os moradores locais, seu nome variava. Alguns a chamavam de a Rainha, impressionados pela impotência diante da fera, enquanto outros a denominavam de demônio. O medo constante pairava sobre a comunidade, que vivia sob a ameaça latente de se tornar a próxima vítima. Quando caçadores britânicos tomaram conhecimento dos eventos, dirigiram-se ao local na tentativa de se vangloriar caso conseguissem abater a tigresa. No entanto, todos eles enfrentaram insucesso. Conhecendo a região profundamente, a tigresa atacava e, em seguida, percorria cerca de 32 quilômetros, distribuindo seu rastro e confundindo os caçadores, evidenciando não apenas sua força, mas também sua inteligência aguçada. Oficialmente, a região de Champawat tinha uma famosa devoradora de homens, inatingível para qualquer caçador. Muitos nem ousavam mais perseguir a fera, pois os ataques continuaram ao longo dos anos. Em 1907, a fome da tigresa aumentou, refletindo-se no aumento dos ataques. Não havia mais intervalos de 4 a 7 dias entre os ataques. Parecia que a tigresa tinha surtado. Muitas vítimas eram abatidas e deixadas sem serem devoradas. Os ataques começaram a se concentrar no distrito de Kumaon, uma pequena vila indiana. Durante uma semana, os ataques tornaram-se diários, forçando os moradores a se trancarem em suas casas por 5 dias, sem se aventurarem para fora, até que a tigresa partisse. Durante esse período, era possível ouvir a tigresa rosnando furiosa ao redor das casas. Muitas vezes, ela tentava invadir as residências, arranhando as portas. Após 5 dias, desistiu e partiu em busca de uma nova refeição em outra aldeia, fazendo, evidentemente, mais vítimas. Com o passar do tempo, as pessoas que trabalhavam no campo começaram a perceber que a tigresa parecia acreditar que reinava em toda a região. Após um ataque, ela rosnava alto, como se estivesse comemorando. Cada vez que esse rosnado ecoava na floresta, sabia-se que a tigresa havia arrastado sua presa para lá e estava se alimentando. Foi nesse contexto que o caçador Jim Corbett chegou à região. Renomado por sua habilidade em caçar leopardos e rastrear animais rapidamente, Jim ouviu os rumores sobre a lenda que assolava a região por quase 7 anos. No mesmo dia de sua chegada, Jim ficou sabendo do desaparecimento de Premka Devi, uma jovem de 16 anos que coletava lenha e deixou um rastro de sangue. Seguindo o rastro, Jim encontrou o corpo da jovem brutalmente atacada. Percebeu que algo o observava, e ao virar-se, a tigresa saltou sobre ele. No susto, Jim disparou 2 vezes, mas não acertou, e a tigresa fugiu mais uma vez. Esse episódio fez com que Jim compreendesse a magnitude do perigo iminente. Jim organizou uma estratégia envolvendo 300 homens da aldeia, cercando o perímetro para induzir a tigresa a se deslocar até o local onde ele estaria aguardando. Por volta do meio-dia, a tigresa, conhecida como a Rainha, ficou na mira de Jim e foi abatida. Após essa experiência, a vida de Jim Corbett sofreu 2 grandes reviravoltas. A primeira foi a transição de caçador para investigador e escritor. Ele dedicou-se a rastrear todas as vítimas feitas pela Rainha Demoníaca, chegando à conclusão de que pelo menos 436 pessoas perderam a vida em ataques da tigresa, sendo 200 delas na aldeia do Nepal. Sua vida passou a ser marcada por expedições de caça e registros detalhados,
que posteriormente foram transformados em livros. Entretanto, uma segunda reviravolta aguardava Jim. Com o passar do tempo, a reflexão se intensificou, especialmente com a chegada da velhice. Em seu último livro, Jim compartilhou suas reflexões, destacando que, historicamente, a partir de 1857, os colonos britânicos incentivaram o desarmamento de toda a população na Índia, incluindo as pequenas aldeias próximas às florestas. O avanço humano desenfreado invadiu o habitat natural de leopardos e tigres, forçando esses animais a se aproximarem das aldeias em busca de alimento. Eram presas, sem dúvida, muito mais fáceis de conquistar. Jim refletiu profundamente sobre seu papel em abater esses animais e atribuiu parte da culpa pelos ataques dos comedores de homens ao governo da época. Atualmente, esses animais encontram-se ameaçados de extinção e muitas pesquisas indicam uma possível correlação com o alto número de caças legais durante os anos de 1900. Lembre-se de tornar-se um membro aqui no Safari Sombrio, pois dessa forma, você contribui financeiramente ainda mais para o sucesso do nosso canal e tem acesso a benefícios exclusivos. Se o conteúdo foi do seu agrado, não hesite em deixar seu like e compartilhar suas ideias nos comentários. Estamos ansiosos para saber qual será o próximo tema que você gostaria de explorar conosco nas profundezas do Safari Sombrio. Desejamos a todos um ótimo dia e até a próxima aventura.